Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais esse momento de culto, de louvor, de adoração, quando o Senhor Jesus vem ao nosso encontro para nos alimentar com o pão da vida, para a nossa salvação. Nós queremos nos preparar para iniciarmos esse culto cantando o hino 174 do Inário Luterano. Deus Pai, teu Evangelho amado, vem hoje aqui nos anunciar. Por ele tens nos sustentado, com ele queres nos guardar. Ó, refrigera o coração, com graciosa absolvição. Deus Filho Salvador bondoso, aceita nossa adoração e reconfirma generoso o teu confortador perdão. A quantos hoje irão ouvir, em graça os veste redimir. Ó Santo Espírito Divino, vem mostrar Redentor Jesus, e pelo teu celeste ensino, reforça a fé e aumenta a luz. Ao pecador farás lembrar, que bem nos deve apacentar. Te louvamos por termos espaçoso lar, onde ante a ti nos congregamos, em que podemos proclamar o teu sublime eterno amor, a confortar o pecador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. Em outras palavras, todos estávamos afastados de Deus, mas Ele enviou o seu Filho, o Salvador, e nos levou ao conhecimento do Evangelho. Nós então fomos batizados e nos tornamos filhos de Deus. Mas o pecado continua fazendo parte da nossa vida diária e vai ser assim até a nossa morte. Como o Pai nos ama e no seu Filho já pagou a nossa culpa, Ele nos chama ao arrependimento. Por isso eu pergunto a cada um de vocês: que confissão queres fazer diante de Deus? Confesso que tenho pecado contra Deus e contra o meu próximo. O que mereces por causa destes teus pecados? Mereço a ira de Deus e a justa condenação temporal e eterna. O que esperas então de Deus? Espero que tenha misericórdia de mim e me perdoe mediante Jesus Cristo, meu Salvador. Em que se baseia esta tua esperança? Na maravilhosa promessa de Deus, de que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas esta promessa vale também para ti? Sim, pois Jesus morreu na cruz por mim. O que desejas fazer daqui em diante?
Desejo, com auxílio do Espírito Santo, viver uma vida digna de filho redimido e testemunhar essa fé. Ó Deus de toda a graça e misericórdia, ouve o clamor dos teus filhos. Purifica-os no sangue redentor de Cristo. Dá-lhes pelo teu Espírito Santo consolo e forças para viverem uma nova vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em virtude dessa vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu Senhor, que meu pecado perdoou. Eu nada mereci, pois quase me perdi. Obrigado, meu Senhor, que meu pecado perdoou. Nunca te abandonarei, sempre seguirei. Obrigado, meu Senhor, que meu pecado perdoou. Sempre quero te amar, sempre quero te louvar. Perdoados, nós queremos entoar louvores a Deus, começando pelo introito do dia de hoje, o Salmo 145, dos versículos 10 ao 21, que nós faremos de maneira responsiva. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, E confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos. e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam, E levanta todos os que estão prostrados. em ti esperam os olhos de todos. E tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão, E satisfazes os desejos de todos os viventes. justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Bondoso em todas as tuas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem. Ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam. Porém, todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todos sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Pai misericordioso, que deste teu Filho Jesus como o pão da vida celestial, concede-nos fé para nos regalarmos nele, através da tua palavra e sacramentos, a fim de sermos alimentados para a vida eterna. Através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. A congregação pode se sentar. Leitura do Antigo Testamento, conforme registrado no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 2 ao 15. Êxodo 16, 2 ao 15. Ouçamos a palavra do Senhor.
Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor, à tarde, lhes der carne para comer, e pela manhã, pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão o pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Até aqui a palavra. Amém. Leitura da epístola, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Ouçamos a palavra do Senhor. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até aqui a palavra de Deus. Amém. Agradecemos a diaconisa e aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do Senhor, conforme registradas pelo evangelista João, capítulo 6, do versículo 22 ao 35, onde está escrito: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Essas são as palavras do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado.
e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. A congregação pode se sentar. Eu convido as crianças para virem aqui à frente conversar com o pastor. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Que bom que vocês vieram, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão com fome? Então? E agora? O que vocês querem comer? Fruta? Que mais? Suco? Geralmente quando eu estou com fome, eu como pão. Vocês gostam de pão? Pãozinho com manteiga, né? Ou com outras coisas? Ah, é bom para o almoço, né? É ótimo. Sabe que Jesus uma vez disse que ele era o pão da vida? Sabe por que Jesus disse que ele é o pão? Porque um dia a gente nunca mais vai ter fome de nada. A fome lembra que a gente tem que comer, não é? Quando a gente se machuca, a dor lembra que tem que curar. Não é verdade? Tem machucado aí. E dói, não dói? Essas coisas lembram que existe uma coisa chamada pecado na nossa vida, né? O pecado nos leva até a morte. Morte é separação do corpo e da alma, né? Mas para que Jesus vencesse a morte, ele morreu e ele diz que é o pão da vida. Para nos dar o quê? Vida. Para a gente não morrer. Para a gente viver para sempre. Por isso ele diz que é o pão da vida, porque ele vai nos alimentar para toda a vida, para toda a eternidade. E no céu ele promete que vai ter um grande banquete. Um banquete cheio de coisa boa para a gente comer. Vocês querem ir para o céu? Eu quero estar lá no banquete de Jesus, né? Enquanto isso, a gente vive aqui e faz oração para Jesus, pedindo para que ele nos mantenha na fé. Vamos falar com Jesus em oração? Vai sentir saudade dos seus pais? Mas será que eles não vão para o céu também? Se a gente estiver junto com Jesus, o pão da vida, todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai estar no banquete, feliz da vida com Jesus. Não é verdade? Vamos falar com Jesus então em oração? Querido Jesus, muito obrigado por ser o pão da vida e me saciar toda a fome de viver. Eu te agradeço por ser o meu Salvador e prometer que vou viver no céu e participar de um grande banquete junto com todos os outros cristãos. Abençoa a nossa igreja, a nossa família, os nossos pais e amigos e a nossa professora da escola bíblica, para podermos aprender mais uma história sobre o seu amor por cada um de nós. Em teu nome, amém.
Muito bem. Quem tiver oferta pode colocar na igrejinha, tá? E hoje a escola bíblica vai ser com a prof. Vilma, tá? Boa escolinha para vocês. Muito bem. Enquanto as crianças se dirigem para o culto delas, nós também continuamos o nosso culto cantando o próximo cântico, 257, do Inário Luterano. Cristo para a comunhão me oferece o pão da vida para nossa salvação. Teu amável chamamento venha-nos por teu favor, dá-nos força e crescimento, ó Jesus, na fé, no amor. Por tão grande benefício, cumpre-nos te agradecer. Oh, recebe em sacrifício nossa vida e nosso ser. Nesta mesa prometemos sempre em tua lei viver, e fiéis a ti seremos, bom Jesus, até morrer. Em nome de Jesus, o pão da vida. Amém. Nós sabemos que a primeira refeição do dia geralmente é o café da manhã, né? Se eu perguntasse a vocês o que não pode faltar no café da manhã de um bom pernambucano, o que vocês responderiam? Cuscuz e macaxeira, né? Geralmente. Se eu fizesse a mesma pergunta para um mineiro, ele iria responder que não podia faltar pão de queijo. Já para nós, os paulistas, um pão com presunto e queijo ou com mortadela é indispensável para começar bem o dia. Se alimentar bem, desde o começo do dia, é parte fundamental do crescimento do corpo, do desenvolvimento do nosso corpo. Durante muitos anos, enquanto o povo de Deus vivia no deserto e ia em direção à terra de Canaã, esse povo teve como café da manhã um alimento que caía do céu. Após presenciar as 10 pragas no Egito, passar em terra seca no meio do Mar Vermelho e ser liberto da escravidão, da opressão egípcia, aquele povo que deveria ser grato a Deus, passou a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés e questionar o cuidado de Deus com eles. Eles chegaram a dizer que preferiram ter morrido no Egito do que estar no deserto. Só porque no Egito tinham carne e pão em fartura. Podiam comer à vontade essas coisas. Quanta ingratidão, né? Mas o Senhor ouviu a murmuração daquele seu povo e fez descer do céu o maná, todas as manhãs. Maná era uma coisa fina, semelhante a escamas, e que ficou marcado na história do povo de Deus pelo fato de ter sido comido, ou ter que ser comido na manhã em que caía. Se alguém tentasse guardá-lo para comer à noite ou no dia seguinte, não ia conseguir.
apodrecia. Porém, tinha um dia da semana em que o maná não caía do céu. Qual que era esse dia? O sábado, né? E por causa disso, o Senhor Deus ordenava que eles pegassem quantidade dobrada na sexta-feira, para que eles não morressem de fome no sábado. Então, somente na noite de sexta-feira é que o maná não estragava. E isso servia de lição para o povo de Deus, com o objetivo de lembrá-los de que no sábado, no dia do descanso do Senhor, eles não deveriam se preocupar apenas com o alimento que enche a barriga, mas com o alimento que dá vida e preenche o ser, que é toda a palavra que procede da boca de Deus. Séculos mais tarde, Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães. Com 5 pães, ele conseguiu alimentar uma multidão de 5.000 homens. Não bastasse esse milagre, a multidão queria mais. E no texto que nós lemos hoje, no dia seguinte a essa multiplicação dos pães, a multidão foi em busca de Jesus para ter mais comida, para ter mais benefícios, por interesse. No entanto, Jesus logo diz para eles que o mais importante não é a comida que se estraga, mas aquela que permanece para a vida eterna. O que aquela multidão deveria fazer era trabalhar pelo alimento que não estraga com o tempo, mas que dura para sempre e que seria oferecido às multidões, porque recebeu o selo de autenticidade, de qualidade, de autoridade de Deus o Pai. E aí eu pergunto, qual que é a comida que Jesus está dizendo aqui, que vai entregar e que não vai estragar? O texto responde: é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, Ele mesmo. Ele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Por isso ele se intitula como o pão da vida. Porque quem vai até ele jamais terá fome. E se não terá fome, não vai morrer. E se não morrer, quer dizer que vai viver para sempre. Isso só é possível porque Ele deu a si mesmo. Ele se entregou à morte para nos libertar da nossa morte. Ele suportou os nossos pecados na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Ele derrotou o diabo e o inferno para levar cativo o cativeiro, como afirma Paulo. Ora, se com a sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus prendeu tudo aquilo que nos prendia e nos tornava escravos, isso quer dizer agora que, confiando em Jesus, nós somos livres. Estamos livres desses males. Essa é a graça da qual Paulo fala aos Efésios, que Deus concedeu a cada um de nós. A graça salvadora que dá a vida eterna a todos os que creem em Cristo Jesus. Cada um de nós já recebeu o dom de Deus por meio de Jesus. Aliás, já recebeu o chamado para crer em Jesus.
E o chamado não é outro: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome. Por isso nós cantamos: amoroso nos convida Cristo para a comunhão, oferece o pão da vida para a nossa salvação. Isso implica dizer que quem não vai a Jesus, quem não recebe o pão da vida, vai ter fome. E, consequentemente, permanecerá cativo do pecado, da morte, do diabo e do inferno. E, infelizmente, perecerá. Por isso, quando Jesus fala que nós precisamos trabalhar pelo que permanece para a vida eterna, ele se refere a uma obra de Deus extremamente necessária para desfazer toda essa desgraça em nossa vida e nos dar a vida eterna. O único trabalho necessário é crer naquele que Deus enviou. Crer que Jesus é o pão que sacia toda a necessidade de eternidade, de viver para sempre que nós temos. Porque nele jamais teremos fome novamente. No entanto, como é que nós podemos realizar essa obra de Deus? Como é que nós podemos crer verdadeiramente que Jesus é o pão da vida, se o que move o nosso interior é o desejo pecaminoso, que busca apenas satisfazer os interesses terrenos? Por nós mesmos, seria impossível ir até Jesus. Mas Paulo vai dizer que há um só Espírito que nos chama pelo Evangelho, para que nós tenhamos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O Espírito Santo não apenas nos chama para junto de Cristo Jesus, para saciar a nossa fome espiritual, mas também nos chama para vivermos de maneira digna, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é aqui que a obra de Deus se expande para além do crer em Cristo Jesus, como o pão da vida. Esse crer tem a ver com o crer individual, o crer pessoal. Mas aqui a obra de Deus se expande para o viver em acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, num âmbito que é comunitário. E para tornar isso um pouco mais claro, duas imagens nos ajudam. A primeira imagem é a do próprio pão. Para que exista pão, para que haja pão, é necessário que os trigos dispersos pelos montes se juntem para formar o pão, não é verdade? Da mesma forma, para que haja corpo, a segunda imagem, é necessário que os membros estejam bem unidos e cooperem entre si. O fato é que um trigo sozinho não é pão. Nem um dedo fora do corpo é corpo.
E essa imagem do corpo, ela é autoexplicativa. O que acontece se um dedo for decepado do corpo, se afastar do corpo? Vai deixar de receber sangue, vai necrosar e vai perecer, se decompor. Nesse sentido, meus queridos, um corpo pode viver sem o dedo, mas o dedo não pode viver fora do corpo. E o que Paulo nos ensina a usar essa imagem do corpo? Ora, todos os que creem em Cristo Jesus, creem que Ele é o pão da vida, são ajuntados por Deus em um só corpo, o qual Cristo é a cabeça desse corpo. Sendo nós membros do mesmo corpo, nós fazemos de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, suportando uns aos outros. Mas pastor, eu não consigo suportar fulano de tal. Não consigo nem olhar para a cara dele. E o que eu posso dizer? Arrependa-se. Viva de maneira digna da vocação a qual você foi chamado, crendo no teu Senhor, e com toda a humildade, com mansidão, com paciência, siga o exemplo do seu Senhor. É verdade que a relação entre as pessoas está marcada pelo pecado até o fim dos tempos. Mas suportar uns aos outros é reconhecer que o outro é da mesma natureza pecaminosa que a minha. Suportar o outro não é fácil, mas o amor de Deus é que permite que os membros do mesmo corpo vivam em unidade, vivam em paz. Afinal, Ele nos amou primeiro, a fim de que nós pudéssemos amar uns aos outros. Mas pastor, para que eu vou querer conviver com outros cristãos? Não seria melhor cada cristão viver a sua vida sem ter que se preocupar com a vida dos outros, em amar os outros? Até seria melhor se nós fôssemos como crianças imaturas, que não sabem resolver os conflitos, que ficam de mal uns com os outros. Porém, o objetivo de nós vivermos como corpo de Cristo é dito por Paulo, para que haja crescimento, para que haja amadurecimento, para que haja edificação do corpo em amor. Viver juntos, unidos, como igreja de Jesus, não é um desejo ou uma invenção humana. Pelo contrário, é o desejo do próprio Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu para restaurar a relação do ser humano com Deus e restaurar a relação do ser humano com outros seres humanos. E para que isso aconteça de fato, Ele não apenas desceu do céu para dar a si mesmo e subiu aos céus para encher todas as coisas com a sua presença, com a sua autoridade, mas Ele também concedeu dons para a igreja. E o interessante é que esses dons que o texto fala não são habilidades pessoais, não são qualidades de um indivíduo, não são coisas materiais,
como geralmente a gente costuma pensar em dons, né? Mas os dons aqui de Cristo, no contexto da carta de Paulo aos Efésios, são pessoas. Pessoas que assumem a função ministerial para a edificação da igreja. Nesse sentido, você já tinha pensado no seu pastor como um dom de Deus para a sua vida e para a vida da igreja? Se pararmos para pensar, faz todo sentido pensar assim. Porque as pessoas que assumem o ofício ministerial serão responsáveis pelo ensino, serão responsáveis pela pregação na igreja, a fim de que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Se nós seremos ensinados por pessoas que o Senhor deu à sua igreja, nós podemos saber que nós amadureceremos na fé em Cristo, e deixaremos de ser crianças imaturas, tanto em questões comunitárias, como também em questões doutrinárias. Deixando de acreditar em qualquer pregadorzinho de esquina por aí, pregador de rede social, que com as suas artimanhas leva muitos a acreditarem em erros elaborados de forma astuta, de forma diabólica. E não é de hoje. Para que de fato a igreja chegue à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, o próprio Espírito é quem atua através daqueles que o Senhor instituiu como dom para o crescimento e edificação da igreja, no seu vínculo com Cristo e no seu vínculo uns com os outros. Por isso, eu preciso dizer e reafirmar algumas coisas muito importantes. Primeiro, é impossível querer ser cristão sozinho, isolado de tudo e de todos. Dizer que eu sou a igreja, eu não preciso de um pastor, eu não preciso frequentar uma reunião, um culto com os demais irmãos na fé. Isso é sinal de imaturidade na fé, ou até mesmo falta de fé, porque desconsidera o fato de que ser igreja é ser corpo, unido pelo Espírito no vínculo do amor a Deus e ao próximo. Nas palavras de Paulo, acreditar em coisas do tipo é ser levado por vento de doutrina e dar atenção à artimanha de pessoas que com astúcia querem induzir ao erro. Nesse sentido, se recusar a participar da comunhão dos santos, se recusar a ser alimentado por Cristo Jesus, que dá a si mesmo como pão vivo que desceu do céu, é caminhar para a fome espiritual e, consequentemente, para a morte eterna. Além disso, não considerar os pastores da igreja como dons de Jesus para o crescimento e para a edificação do corpo é desconsiderar o cuidado de Deus com o seu povo. Porque é por meio dos pastores
que o seu povo é alimentado com o pão da vida. Dito isso, se tal pessoa continuar pensando dessa forma, ela deveria, no mínimo, se questionar, perguntando se realmente ela tem o desejo de ser cristã, de ser discípulo de Jesus em sua totalidade, ou ela prefere permanecer na imaturidade espiritual, podendo inclusive perder a fé salvadora. Pensando em tudo isso, o que nós podemos fazer em relação à pessoa que não sente a necessidade de estar com Cristo, a necessidade de estar com os outros irmãos de fé em culto, sendo alimentado pela pregação do ministro, sendo alimentado pela própria ceia do Senhor quando ele se oferece? Lutero traz alguns conselhos importantes para essas pessoas. A primeira coisa é verificar se elas ainda estão vivas, porque se elas estiverem mortas não tem mais o que fazer. Segundo, é lembrá-las que elas estão no mundo. E por causa disso não haverá faltas de pecado e de miséria na vida delas. Terceira coisa é lembrá-las que o diabo anda ao nosso redor a todo momento, querendo impedir que nós tenhamos paz interna e externa. Quarto, lembrar a essas pessoas que Cristo prometeu nos perdoar de todo o pecado, nos saciar de toda a miséria, alimentando-nos com o seu corpo e sangue na ceia. E o quinto conselho, lembrar essas pessoas que Cristo não apenas oferece, mas Ele ordena aos seus discípulos que permaneçam unidos em amor, unidos a Ele e aos demais cristãos. Não é um pedido, é uma ordem do nosso Senhor. Ele nos chamou para vivermos juntos. Ele nos chamou para vivermos uns com os outros como membros do mesmo corpo. Que não é simplesmente uma coisa abstrata, né? Invisível, o corpo de Cristo, não. Mas é a integração concreta dos cristãos que são feitos de carne e sangue. Assim como o Senhor Jesus assumiu visivelmente um corpo com carne e sangue, por amor, assim também nós devemos ser visivelmente corpo de Cristo, de carne e sangue, por amor. E para que haja crescimento, para que haja amadurecimento e edificação desse corpo de Cristo, é necessário que o corpo inteiro, em todas as suas partes, seja alimentado pelo pão do céu, que é o próprio Cristo. E isso acontece quando ele se faz presente de carne e sangue na ceia sagrada, por amor à sua igreja. É Ele quem dá vida a quem está debilitado e está perecendo. Ele é quem nos une num só corpo e nos faz crescer como membros deste corpo. E isso através dos pastores, dos ministros que pregam a palavra de Cristo, que administram os sacramentos do batismo, da Santa Ceia, a fim de que nós aceitemos dia após dia o seu chamado à fé
à esperança e ao amor, para nós estarmos completos, para nós já vivermos saciados aqui neste mundo, para vivermos de maneira digna da vocação para a qual nós fomos chamados. Que possamos seguir essa verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Aqueles que puderem se colocar de pé. Por meio do ofertório, nós dedicamos toda a nossa vida a este Senhor, a quem nos chama para ser corpo de Cristo. Em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Com esse voluntário espírito, com gratidão a Deus por tudo o que dele recebemos e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus a trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. Lembramos o que o Salmo 56 nos diz. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A congregação pode se sentar e durante o nosso ofertar, nós cantamos o cântico que será projetado.
sinal de fortaleza dos que seguem o Senhor. Verdadeira caridade, faltas mil irá cobrir, faz crescer-nos na unidade e bons frutos produzir. Ó, que dádiva divina, a concórdia no Senhor, a concórdia na doutrina, a concórdia em santo amor, a concórdia na esperança, ela traz perfeita união, fortalece a confiança no celeste galardão. Nesse momento em que nós queremos falar com o nosso Deus em oração, nós lembramos dos aniversariantes da semana que passou. No dia 1º, José de Jalma Albuquerque Pereira, nosso irmão lá de Saloá. Dia 1º também a Rosa Maria do Nascimento, nossa irmã em Engenho Pocinho. E no dia 3, a Valéria Herbert Elvanger. Parabéns, Valéria. Também temos agradecimentos por parte do povo de Deus. A Rosilene agradece pela nossa irmã Jandiara, por ter dado tudo certo no parto dela, e ela já está em casa, né? E a Nina pede pelo seu filho Lucas, que está em tratamento de depressão. O Jales pede pela Ana Clara Marinho, que fará uma cirurgia. E a Nina pede por ela mesma, pelas viagens que ela realiza a trabalho. Aqueles que puderem se colocar em pé, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Gracioso Pai Celestial, assim como providenciaste o pão para os israelitas durante a sua viagem através do deserto, para a terra que havias prometido a eles, dá-nos confiança para confiar de todo o coração em Ti e olhar para a Tua mão que providencia tudo o que precisamos para esta vida e para a vida futura. Pai Santo, o Teu Filho nos dá o ofício do ministério, para que o Teu povo possa ser edificado e Te servir. Lembra-te na Tua compaixão de todos os que pregam a Tua palavra. Dá-lhes fidelidade e honestidade no seu ensino, para que os Teus filhos sejam libertados de todo o engano, para falarem a Tua verdade uns aos outros em amor, crescendo em todos os sentidos em Cristo Jesus. Senhor, concede-nos a verdadeira unidade na fé. Preserva-nos na pura doutrina. Dá-nos harmonia na nossa congregação, no nosso distrito, na Igreja Nacional. Dá-nos corações caridosos, que deem a melhor interpretação ao que vemos e ouvimos. Permite-nos andar em humildade, mansidão e paciência, para que nos suportemos uns aos outros em amor e estejamos desejosos de manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Rogamos a Ti por todos os que exercem funções públicas, para que Tu, ó Senhor, os conserve honestos, os encha de sabedoria e os sustentes em toda a boa ação. Louvamos-te, Senhor, por teres preservado e permitido que os Teus filhos comemorassem datas especiais, como nosso irmão Edjalma, a Rosa e a Valéria. Louvamos-te também, Senhor, pelo Teu cuidado durante o parto da nossa irmã Jandiara, que agora já está em casa com o seu bebê em seus braços. Que todos nós reconheçamos que Tu és o Deus provedor, que não alimenta apenas o corpo, mas também deseja nos alimentar
a alma para todo o sempre. Ó Pai misericordioso, mostra a tua misericórdia aos doentes, aos hospitalizados, aos que precisam do teu apoio. E aqui nós lembramos do Lucas, da Ana Clara e da Nina. Providencia médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde para cuidar daqueles que precisam de saúde, de cura, bem como profissionais de todas as áreas, para que a nossa vida seja preservada nas idas e vindas que temos neste mundo. Pai amoroso, providenciaste o maná para o teu antigo povo, a fim de sustentá-lo no deserto. Pela tua graça, providenciaste o pão vivo do céu, o próprio corpo do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para a vida eterna. Ajuda-nos a nos aproximarmos da tua mesa com corações agradecidos e contritos, para que possamos receber o precioso corpo e sangue do teu Filho para o perdão de todos os nossos pecados. Senhor, viemos como um povo que é arrastado pelas múltiplas mudanças desta vida mortal. Ajuda-nos a conhecer em Ti o que é eterno. Dá-nos confiança no sofrimento e na morte de Cristo, para que nos regozijemos de que estás sempre conosco e também possamos aguardar a sua alegre aparição com todos os santos, onde poderemos nos deliciar do banquete eterno do Cordeiro com a sua igreja. Pelo mesmo Cordeiro Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todo sempre, é que nós oramos. Amém. Em preparação para a Santa Ceia, ainda de pé, nós cantamos as 2 primeiras estrofes do hino 260. Cumprimento a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e, confiantes em sua promessa, celebraremos a Santa Ceia. Participaremos da Santa Ceia para perdão dos nossos pecados, fortalecimento da fé, renovação da esperança e crescimento no amor, no serviço e no testemunho ao próximo. Ao celebrarmos a Santa Ceia conforme as palavras de Jesus, receberemos o seu próprio corpo e sangue. Nós cremos que, juntamente com o pão e o vinho, receberemos o corpo e sangue do nosso Salvador.
Na Santa Ceia temos uma antecipação da grande ceia que será celebrada na bem-aventurança. Temos o privilégio de celebrarmos este sacramento com os nossos irmãos na terra e com todos os que estão com Cristo na eternidade. Vivendo esta comunhão, também aguardamos nossa reunião final com todo o teu povo, Senhor. Com esperança, pedimos que, como este pedaço de pão que estava disperso sobre os montes na forma de trigo, foi ajuntado e tornou-se um só, assim também seja ajuntada a tua igreja, desde os confins da terra, em teu reino. Pois tua é a glória e o poder para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Podem se sentar. Digno e bem preparado para participar da Santa Ceia é todo aquele que confia nas palavras de Jesus, dado e derramado para perdão de pecados. Aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram devidamente instruídos nas doutrinas bíblicas, são convidados a participar nesse momento. Aqueles que não são membros ou que precisam passar novamente por um processo de instrução, nós pedimos que aguardem por um instante até que possam receber devida orientação e juntos, em comunhão, em concórdia de doutrina, possamos de fato participar dessa comunhão de Cristo Jesus com a sua igreja, alimentando o seu corpo com o pão da vida que é Ele mesmo. Primeiramente, as musicistas, e a Flávia receberão a ceia, e logo em seguida nós teremos alguns cânticos que serão projetados. Depois, os que estão à minha esquerda e os que estão à minha direita diante do altar do Senhor.
qual só acha paz quem come o pão celestial. Cantemos o hino 264 do Inário Luterano. A Deus louvemos E lhe bendigamos por nos ter alimentado com o seu corpo e sangue. Confiamos neste dom abençoado que eleison. Ó Jesus, teu corpo sagrado pela Virgem Mãe a luz da luz, e o teu sangue também livrai-nos do mal. Amém. Eleison. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, Estamos anunciando a morte do Senhor até que venha. demos graças ao Senhor e oremos. Gracioso Deus, nosso Pai, agradecemos-te por mais uma vez teres mostrado o quanto nos amas, alimentando-nos com o corpo e sangue de teu amado Filho para a nossa salvação eterna. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente amor para com o nosso próximo. Guarda-nos nesta fé durante os nossos dias de vida aqui no mundo, para que no dia em que Jesus retornar, possamos, juntamente com todos os anjos, arcanjos e santos, celebrar a festa eterna do Cordeiro com a sua igreja nos novos céus e nova terra. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que também nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Envia-me a mim. No abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Para isso, o Senhor nos dará a sua bênção.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último cântico, 86 do TPL, e depois temos os comunicados da vida da igreja. Somos a Igreja de Cristo, não devemos esquecer. Temos todos a missão, testemunhar da salvação. Cristo é a cabeça da Igreja, vamos a todos anunciar. De mãos dadas, unidos no amor que Cristo nos ensinou. Cristo é a cabeça da Igreja, vamos agradecer. Cristo é a cabeça da Igreja, vamos a todos anunciar. De mãos dadas, unidos no amor que Cristo nos ensinou. Cristo é a cabeça da Igreja, vamos a todos anunciar. De mãos dadas, unidos no amor que Cristo nos ensinou. Que Cristo nos ensinou. Bem, bom dia mais uma vez a todos. Todos são sempre muito bem-vindos a essa casa de oração e de comunhão. Temos alguns rápidos avisos. Logo após este culto, nós estamos indo para Sucupira. Meio-dia teremos um almoço e logo depois reunião de liderança lá da Emanuel. Tá? Os estudos bíblicos nos lares, na quarta-feira, às 19h30. Não temos ainda um local. Quem quiser sediar, pode falar com o pastor, tá? Culto em Engenho Pocinho na quinta-feira, às 14 horas. As aulas de música retornarão no próximo sábado, dia 10, às 10 horas, aqui na Santíssima Trindade, às 14 horas lá na Emanuel. E profissão de fé, no sábado, às 20 horas. Estamos terminando esse grupo de profissão de fé. Por gentileza. Bom dia a todos. Eu tenho 3 recados. O primeiro é que o informativo do mês já está pronto. Não esqueçam de pegar o de vocês lá na mesa da recepção. Lembrando que vocês podem pegar para entregar também para um conhecido, um amigo que gostaria de conhecer um pouco da nossa igreja e também incentivar a leitura bíblica diária. O segundo recado é que nós estamos com o projeto A Serva, junto com o Departamento de Patrimônio, da aquisição do computador para a igreja. Então, após o culto, nós estaremos aqui ao lado, na nossa barraquinha. Estamos com o quanto vale esse projeto. Hoje temos delícia de abacaxi, né? Como funciona? Vocês doam a quantidade que vocês tiverem aí no coração de vocês, e em troca levam uma guloseima, tá? E o terceiro recado é que eu vou estar ali na parte da livraria. Quem quiser adquirir uma Bíblia da SBB ou também algum livro que ainda restou da última remessa da editora Concórdia, pode me procurar depois. E quem quiser adquirir Castelo Forte, 5 Minutos com Jesus 2025, que é o nosso devocionário anual, eles estão R$ 35,00, pode encomendar comigo também. Obrigada. Mais algum recado por parte da liderança? Por gentileza, Flávia. Alô? Só para avisar vocês, tá? O relatório de julho, o balancete está ali anexo.
E tem 2 gráficos mostrando o comportamento da entrada e saída, né? E tem um gráfico das receitas. Infelizmente, esse mês de julho, as ofertas caíram mais. Ainda não conseguimos pagar a 19ª parcela do empréstimo, está em aberto, e as ofertas do mês de julho da IELB também estão em aberto. Por pouco, quase que o pastor ficava sem receber uma parte, mas a gente conseguiu liquidar a parte dele toda, então a gente não está devendo ao pastor. Mas quem não conseguiu ofertar no mês de julho, regularizem, coloquem dias, porque essa oferta a parcela da IELB não pode deixar de ser paga. Tá? A gente tem que pagar essa oferta. Até porque, né, Sucupira está precisando pedir um subsídio para Sucupira, para a manutenção do templo, e essa oferta tem que ser paga. A parcela do empréstimo não pode ficar em aberto. Então, a gente tem que dar um jeito aí qualquer de pagar essa parcela, tá bom? Então, quem está com pendência em oferta, por favor, regularizem, tá bom? E vamos ver. Aqui para frente, o que é que vai haver, tá bom? Só isso. Obrigado. Qualquer dúvida, pode me perguntar no privado. Sim, também tem a questão do Congresso Famílias. Temos 3 vagas na van, tá? Quem tiver interesse. Até esse mês ainda é 330, salvo engano. Né? A partir do dia 25 de agosto. Aumenta para 350. Aumenta para 375. 350, né? Estou falando 350. Então, quem tiver interesse, pode me procurar, tá bom? Obrigado, Flávia. Ali na arca, né, ao fundo, vocês podem levar os folhetos, né, que nós estamos produzindo. São 3 folhetos para administrar bem o nosso tempo e os nossos bens. O primeiro deles é planejando as nossas ofertas. O segundo é o princípio 10, 10, 80. E o terceiro é a solução de 1%. Tá? Levem para casa, leiam, reflitam. E junto com isso, nós temos a folha de oração mensal. Nós estamos com um projeto agora de o calendário Ore por Nós. A cada dia nós vamos orar por uma causa diferente. E a causa deste mês é os obreiros da igreja e a própria igreja. Então, a cada dia teremos orações diferentes para lembrarmos de pedir ao nosso Deus que mande obreiros, que cuide deles e que também cuide de todos nós, a sua igreja, o corpo de Cristo, tá? Não deixem de passar ali, pegar, levar para casa, tá? E da minha parte eram esses os recados. Mais algum recado? Se não, eu me despeço de vocês lá na saída e desde já as bênçãos de Deus para essa semana que se inicia. Amém.